Olá pessoal, hello guys, how are you? Espero que estejam todos muito bem, eu estou muito bem também e estou aqui para falarmos ainda dos nossos famosos e importantes verbos modais, modal verbs. Mas na aula de hoje eu trago uma proposta para você aqui, ó, que é past modals. Como assim? Peraí. Pode ser que esteja passando pela sua cabeça o seguinte, né? A gente já estudou o passado de alguns verbos modais, né? Por exemplo, vamos retomar aqui, ó. Quando a gente estudou pela primeira vez os tais dos modal verbs, vou chamar aqui de modals, a gente viu, por exemplo, que tinha um tal de can, que possui uma forma do passado chamada could. Tá bom. Quando a gente estudou isso aqui, eu disse assim pra você, ó, cuidado. O could é a forma do passado de can, mas nem sempre indica o passado, certo? Essa que era a questão. Então veja, eu não posso fazer como, por exemplo, eu faço com o verbo work, que é um verbo normal. Quando eu quero jogar ele para o passado, eu simplesmente acrescento ed. A gente já viu mais de uma vez, hein? Eu te proíbo de esquecer isso. Mais de uma vez que os verbos modais só existem nas formas em que eles se apresentam. O que eu quero dizer com isso é que eu não posso transformar o verbo modal. Eu não posso pegar o can e colocar ed para jogar ele para o passado. Eu não posso colocar ing nele para dar a ideia de que algo está acontecendo. Eles só existem assim nas formas prontas deles. O que na verdade é uma vantagem, né? Porque é menos coisa para você colocar na sua cabecinha. Você não vai ter que ficar lembrando de tudo. Mas veja, existe uma forma pronta do passado dele. E aí pode ser que ao dizer que na aula de hoje nós falaremos de past modals, você fique pensando assim, não, mas peraí, a gente já estudou isso. Não é exatamente a mesma coisa. Até porque, veja só, quando eu tenho aqui o could como passado de can, eu te disse que nem sempre ele indica o passado. Certo? Vou pôr um exemplo aqui para você, ó, quando eu digo assim, ó, it could rain today. Essa tradução aqui poderia ser para o português pode chover hoje. E quando eu digo pode chover hoje, jogando o verbo para o passado, diminuindo as chances disso acontecer, ainda não choveu. Você percebe? Então veja, apesar de eu estar usando o passado de can, eu não estou nessa frase me referindo a algo que já aconteceu. E isso é apenas uma revisão do que nós já vimos com você. Isso é para você saber, mas o meu papel também é esse, né? Também é de fazer uma revisão com você. Tudo bem. Agora o que acontece? Eu vou ter que dar um jeito de pegar esse could aqui e jogar ele mais para o passado. Até porque, veja, eu quero dar a ideia de passado mesmo. Quer ver outra complicação? Nós já estudamos um tal de may também. E vimos que a forma, olha, já vou ajustando. Eu falo a coisa de maneira pontual, para que você ouça de maneira pontual. Veja, a forma do passado de may é might. Tá, tio Rê, mas por que você está falando assim, a forma? Porque, veja, o could é passado de can. E às vezes indica o passado mesmo. Às vezes não. Mas o might é a forma do passado de may nunca indica o passado. Nunca. Então, quando eu falo de forma do passado de alguns verbos modais, eu não estou falando do passado propriamente dito. Eu estou dizendo que os verbos modais têm uma forma deles no passado que irá indicar outras coisas. Na aula de hoje, agora você entendeu, eu vou pegar esse cara aqui, por exemplo, ó, e vou jogar ele no passado de fato. Ou seja, vai indicar passado, ação concluída, acabou, não posso fazer nada para mudar o ocorrido. Que funciona assim, ó. Quem são os past modals? Eu vou pegar este, ó, vamos passar um traço aqui bem forte aqui, ó, para você ver que agora a gente está entrando, vamos pôr até um nome aqui, não me custa nada, ó, past modals. Quem são esses caras? Você vai pegar, por exemplo, o could, que a gente tinha ali, e você vai ter que dar um jeito de jogar esse cara pro passado mesmo. Eu vou transformar ele como? Eu vou pegar a partícula have lá dos tempos verbais chamados de perfect. Present perfect, past perfect, future perfect. E eu vou pôr ele aqui, ó. Para só depois eu colocar o meu verbo principal. Legal? Isso é um past modal. E olha como tudo tem uma grande lógica no inglês. O could, como verbo modal que ele sempre foi, ele não deixa mexer no verbo que vem depois. Então esse have vai ser sempre assim. Então este pedaço vai ser sempre assim. Could have. Só que o have obriga qualquer verbo que vem depois dele a ir para a terceira forma. Que é o que a gente chama do tal do passado particípio. Quer ver? Vamos lembrar? Se for um verbo regular, por exemplo, o verbo work, no passado ele tem ed, a gente acabou de ver ali em cima, e nessa terceira forma, ó,
que é chamada tecnicamente de passado particípio, ele também tem ed. Então a nossa sorte é que os verbos regulares eles ficam iguais no passado e na terceira forma, que é chamada tecnicamente de passado particípio, PP, passado particípio. Agora, quando é um verbo irregular, por exemplo, o verbo go. Você já sabe que o passado de go é went. Mas qual é a terceira forma? É essa aqui, ó. Então, alguns verbos eu vou ter que lembrar qual é a terceira forma para que eu possa utilizar. Vou pegar só mais um para você ver. O próprio verbo ver, ó. Passado de see, saw. Terceira forma, seen. Você já deve ter visto isso em filme, seriado ou música. Então veja, como é que eu vou lembrar da terceira forma dos verbos para usar essa estrutura? Na verdade, pelo simples uso do idioma, isso acaba se tornando familiar para você. Tudo bem? Então você só tem que ir utilizando o idioma e essas coisas vão passar a fazer parte do seu repertório de vocabulário da língua. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Past modals. Bom, acabei já dando toda uma introdução para eles. Eles vão ter sempre essa configuração aqui, ó. 1, 2, 3 verbos, tá? Eles sempre são formados por 1, 2, 3 verbos, no qual os dois primeiros são meio que estruturas fixas. Agora, é claro, toda vez que eu tenho no inglês uma estrutura verbal formada por 2 ou mais verbos, eu só mexo no primeiro para fazer negativa e pergunta, tá? Então, numa negativa aqui, ó, o could viraria couldn't. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Os verbos modais que foram estudados anteriormente podem ser acrescidos do verbo have, já mostrei ali, para formar o que chamamos de past modals. E isso vai atribuir significados diferentes para eles, totalmente diferentes do que a gente viu. O meu primeiro exemplo já vai deixar isso bem claro para você. Dá uma olhada como é que funciona a estrutura deles. Tu escolhe qual verbo modal você quer. Normalmente os past modals estão dentro desses 4 aqui, ó. Acrescenta a partícula have, que vai ser sempre have, porque os verbos modais não deixam esse cara mudar. E o have é que vai forçar o outro verbo. Aí para a terceira forma, eu trouxe um exemplo para você. I should have told Jim about the problem. Eu deveria ter dito ao Jim sobre o problema. E normalmente os past modals são mais fáceis, porque eles podem ser traduzidos ao pé da letra. Então veja, quando eu digo eu deveria ter dito ao Jim sobre o problema, significa que eu não disse. Olha que interessante que eu vou te falar agora. Com exceção do must, esses outros 3 aqui sempre trabalham da seguinte forma. Se a frase é afirmativa, a ideia é negativa. Se a frase é negativa, a ideia é afirmativa. Ou seja, qual é o macetinho aqui? A estrutura é contrária da ideia. A estrutura é contrária da ideia. Mas eu nem sei se vale a pena anotar isso, sabe por quê? Porque é igual ao português. Quando você diz assim, ó, eu deveria ter dito ao Jim sobre o problema, eu deveria ter feito isso, eu fiz? Não fiz. Então, a estrutura é contrária da ideia. Isso é muito importante para a gente entender que não é porque uma frase é afirmativa que a ideia dela sempre é afirmativa. Neste caso aqui, eu não falei para o Jim sobre o problema. E vamos diferenciar então, que história é essa de que o could faz uma coisa e o could have faz outra? Bom, eu tenho o primeiro verbo modal no passado que a gente vai estudar, que é o could have, mais um verbo na terceira forma. Forma contraída, could have. Sim, a gente pode ter isso aqui, eu junto esses 2 carinhas aqui, tá? E o que acontece? Esse cara é mais usado para indicar que você teve a chance de fazer algo, mas não o fez. Ó, algo foi possível, mas não aconteceu. Você teve a chance, mas não o fez. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Claro que para fazer a negativa, o could vira couldn't. Isso a gente já sabia. Agora veja, eu trouxe tanto um exemplo do could, que a gente estudou lá no nosso terceiro bimestre, que é assim, could seguido direto de um verbo. E eu trouxe agora a estrutura que a gente está vendo, que é essa aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte cenário, porque depois disso fica fácil a gente tocar até o final da aula. Imagine que você foi na casa da sua avó, né? E eu não tenho mais nem vó materna e nem paterna, né? Nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Se você tem, usufrua dos seus avós, da presença, né, abençoada deles. E você já reparou que vó, ela tem uma mania de querer mostrar o amor dela socando comida em você, mas enchendo você de comida. Vó, que é vó, mostra o amor pelo neto empurrando comida em você. Come, menino. E além de tudo, vó, que é vó, sempre tem o que você gosta de comer pronto na casa dela. Você não precisa nem avisar que você vai lá.
Ela fala, ó, fiz o bolo que você gosta. Você fala, nossa. E aí imagina que a tua avó fez o bolo que você tanto gosta. E aí você tá lá, ela senta com você, porque, pô, fala a verdade, né? O prazer da tua avó é ver você comendo. Ela quer ver você se deliciando, se empanturrando. Tem coisa melhor para estragar uma dieta do que uma avó? Não tem. Aí o que acontece? A tua avó fala, ó, fiz o bolo para você. Você fala, ai, vó, obrigado. Ela serve aquele pedacinho de vó, sabe? Que é da largura de uma enciclopédia. Bam! E ela fica ali te olhando, né? Naquele prazer de te ver comer. Você tá lá comendo e você termina de comer o pedaço que ela te deu e você fala essa frase aqui pra tua avó. The cake was so good, I could eat it all. Lembra que eu te falei que o could é passado de can, mas nem sempre indica o passado? Olha aqui, ó. Por que tá escrito agora aqui, ó? Porque você virou pra tua avó e disse assim, o bolo tava tão bom, eu poderia comer ele todo. Você falou isso naquela hora que tu tá sentado ali com a tua avó. Quando você fala essa frase, nossa avó, você terminou a fatia. O bolo estava tão bom, eu poderia comer ele todinho. Significa que você ainda pode fazer isso. Por isso que está escrito agora. A tua avó vai falar assim, oxe, come menino, fiz pra você. É ou não é? Aí você fala, não vó, não, tá louco, tá bom já demais, é muito açúcar, não dá aqui, eu tô com a minha pochete natural aqui enchendo. Então tá bom. Diferente daí do que acontece quando você vai embora para casa. Você vai embora para casa, chega no final do dia em casa, tá ali no aconchego do seu sofá, pronto para ver um filme, e aí você vai tomar o que você gosta de tomar, um chocolate quente, ou um refrigerante, ou seja lá o que for, um suco, um chá. E aí você fala, putz, isso aqui ia cair muito bem com o bolo da minha avó. Mas quando ela quis te dar o bolo para levar para casa, você não aceitou, porque é muito açúcar. Aí vem o arrependimento e você tá lembrando do bolo e você fala assim, nossa, the cake was so good. I could have eaten it all. Ó, o bolo estava tão bom. Eu poderia ter comido. Passado particípio rima com concluído. Então aqui a tradução é ao pé da letra mesmo. Eu poderia ter comido ele todo. Quando você diz que você poderia, a frase é afirmativa, poderia ter comido ele todo, significa que você não comeu. Você teve a chance, mas não o fez. Algo foi possível, mas não aconteceu. E agora é passado mesmo, não há nada que você possa fazer. Você já está na tua casa, o bolo já ficou na sua avó, você perdeu esta oportunidade. Só na próxima vez. Entende? É assim que os verbos modais funcionam dos past modals. Muito tranquilo, não é não? A gente tem outro exemplo aqui para você, ó. John could have told me about the problem. O John poderia ter me dito sobre o problema. Significa que ele não disse. Ele teve a chance, mas não o fez, certo? E olha o que acontece aqui, ó. Então essa explicação que está aqui para você. Ah, ele pode expressar uma crítica? Veja. Como esse cara pode ser traduzido ao pé da letra, eu não me preocuparia em ficar decorando o que ele indica, porque ele pode ser traduzido ao pé da letra e funciona de maneira interpretativa igualzinho ao português. Não há necessidade de você ficar decorando regra, você só tem que lembrar da tradução dele. E aí o que acontece? Ó, ele pode indicar uma crítica. Mas será que eu preciso decorar isso? Será que eu não consigo perceber aqui pela frase? Veja. She could have told me that she didn't want the job. Então imagina que eu faço uma indicação de um emprego para uma pessoa. E ela vai na entrevista, e depois da entrevista ela fala para a pessoa que estava lá, não, mas eu não quero trabalhar com isso aqui. Aí eu falo, pô, queimei meu filme. Eu indiquei a pessoa, e ela foi lá e fez a entrevista, e aí queimou meu filme porque ela não aceitou o emprego. Poxa, mas se ela está precisando, por que foi na entrevista? Aí eu digo essa frase. She could have told me that she didn't want the job. Ela poderia ter me dito que ela não queria o emprego. Ah, eu estou fazendo uma crítica. Pois é, mas ao mesmo tempo eu estou dizendo que, né, ela teve a chance de me dizer e não disse. Então, na verdade, será que é tão difícil de perceber que eu estou criticando a pessoa aqui? Não preciso decorar isso como um caso, entende? Pela própria frase, você deduziria isso. Bom, vamos lá então. Aqui vamos falar de dois, ó. O should have e o would have. Esse cara é deveria. Então ele indica o que deveria ter acontecido. E esse cara não tem tradução. Então ele faz com que o verbo que vier depois termine em ia. Portanto, ele indica o que teria acontecido. Vamos lá. O should have, bom, as formas contraídas, né? Que você sabe que dá para acontecer isso mesmo. O should have, ele sempre vai indicar o que teria sido melhor a ser feito, mas não foi feito. O que teria sido melhor a ser feito é tipo um conselho no passado. Sabe quando você não estudou para a prova, foi mal, e alguém fala assim, você deveria ter estudado? Pois é, mas agora não tem o que fazer. Veja como é uma ação concluída no passado. Quando alguém fala para você, você deveria ter estudado, primeiro, significa que você não estudou, certo? Segundo, a pessoa está dizendo o que teria sido melhor a ser feito, só que lá atrás.
E agora já passou, e a oportunidade já foi, e não há nada que possa ser feito para mudar isso. Então dá uma olhadinha aqui nos exemplos que eu trouxe para ti. Ó, John didn't study for the test and he failed it. He should have studied for it. Ou seja, o John não estudou para a prova e ele... Bom, fail é o verbo falhar, que no contexto acadêmico, né, de escola, é muito usado para dizer que o cara reprovou, né? Tem várias partes do Brasil que falam isso de maneira diferente. Reprovou, bombou, tomou pau, enfim, mas você entendeu, né? Então ele repetiu, ó, ele não estudou para a prova e ele reprovou. Ele deveria ter estudado para ela, né? Significa que ele não fez isso, tá? E olha lá o próximo would. O would é muito usado quando você se coloca no lugar de outra pessoa. Sabe quando você diz assim, ó, isso é bem comum, tá? O teu amigo, a tua amiga não fica com uma pessoa. Não ficou. E você acha que a pessoa perdeu uma oportunidade incrível. Daí você fala, se eu fosse você, ó, tá vendo? Tu tá se colocando no lugar da pessoa. Se eu fosse você, eu teria ficado. Ó, é o famoso teria, né? Que também tem a ver com algo que não aconteceu. Então veja, Bob didn't study for the test. If I were him, I would have studied for it. Ou seja, o Bob não estudou para a prova. Isso aqui caracteriza simple past, tá? Se eu fosse ele, eu teria estudado. Veja, estou me colocando no lugar de outrem, né? Estou me colocando no lugar de outra pessoa. Mas veja, nada disso aconteceu. Primeiro, porque o Bob não estudou. Segundo, porque eu não sou ele. Então eu também não fiz isso porque eu não estava no lugar dele. Eu só estou dizendo de maneira hipotética o que eu teria feito. Esse é o caso do would. Para a gente fechar essa nossa aula, o must have foi o único que eu disse que não ia seguir essa regrinha aqui, ó. Mas também não precisa decorar, porque como ele pode ser traduzido ao pé da letra, você não vai errar de qualquer maneira. Porque a tradução dele é que algo deve ter acontecido. E se algo deve... Olha, a tradução ao pé da letra. Deve ter acontecido, é porque eu estou quase certo. Opa, deve ter isso por aqui. Aqui. Estou quase certo. Eu tenho quase certeza de que algo aconteceu. Legal? Então veja, olha só. I called Steve, but he didn't answer the phone. He must have gone out. Eu liguei para o Steve, mas ele não atendeu o telefone. Ele deve ter saído. Opa, olha o verbo go aqui, ó. Olha ele na terceira forma, como ele fica gone, tá? Então ele deve ter saído. Quer dizer, eu estou quase certo de que isso aconteceu. Olha aqui, então, aqui a gente tem uma breve explicação disso e você acaba entendendo, então, que esse cara não há problema, porque todos eles, na verdade, são praticamente iguais ao português, tá certo? Então, ainda que eles sejam estruturalmente maiores e mais complexos, em termos de interpretação, eles são muito mais fáceis do que aqueles que a gente estudou lá no terceiro bimestre, porque daí realmente o contexto é que vai definir o que o verbo modal faz na frase. É isso por hoje, espero que você tenha gostado. Ficamos por aqui. I see you. Bye.